Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos aqui de volta com os nossos acompanhamentos de mercado, mais especificamente para o setor de cana-de-açúcar. E hoje, no acompanhamento de mercado, a gente vê que o açúcar, né, que chegou aí a 16 cents, deu uma recuada, mas hoje voltou aí no patamar dos 15 cents com 88, quase 16 cents aí, um aumento de mais de 2%. E a gente vai entender, né, esse movimento do mercado com o Arnaldo Luiz Correia, ele que é diretor da Archer Consulting. Arnaldo, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Bom, Arnaldo, acho que a primeira informação que a gente pode trazer foi a própria Archer, né, que trouxe essa informação com relação aos preços fixados, né? As usinas brasileiras já demonstra aí o seu posicionamento e acho que você pode trazer aqui essa análise que vocês acabaram divulgando, né? O que isso representa para essa safra que está vindo e para o mercado durante esse período da safra 21-22. Bom, as usinas aproveitaram muito bem esse ano, quer dizer, nós tivemos um ano que foi um ano, embora muito ruim para todo mundo, foi um ano que as usinas não podem reclamar. Foram um ano de preços remuneradores, principalmente em função da desvalorização cambial. Então, você tem uma ideia, as usinas nunca antes tinham um percentual de fixação de preços tão elevado antes de começar a moer uma safra. Quer dizer, a safra vai começar a ser moída agora em março, abril, e antes de começar a safra, você já tem praticamente 70% do preço do açúcar destinado à exportação já fixado em níveis extremamente remuneradores. Então, isso é uma indicação de que as usinas aprenderam a lição do passado quando deixaram passar algumas oportunidades de fixação de preço que eram extremamente vantajosas e agora aproveitaram tanto essa oportunidade, não só da safra 21-22, mas também da safra 22-23. Nós estimamos aí que pelo menos de 20% a 25% das usinas já fixaram açúcares para a safra 22-23. Quer dizer, veja assim, duas safras ainda lá na frente, elas já aproveitaram esse preço. Aí aqui tem uma outra informação, né? A gente aproveita as informações recentes para trazer aqui no nosso acompanhamento, que hoje a Única trouxe, né, já aproveitando, né, que a gente está nesse assunto, o índice de moagem no Centro-Sul, né? O número que eles trouxeram é que o Centro-Sul atingiu aí 597 milhões de toneladas, né, ao longo desse período. Até a demonstração é até o dia 1º de janeiro de 2021. E esse foi lançado hoje, que é um acompanhamento quinzenal que eles fazem, né? Ou seja, houve um aumento na moagem, né? O que isso representa, já complementando essas informações? Esse número já estava mais ou menos absorvido pelo mercado, não é nem considerado um grande evento assim, em termos de notícia. O importante é a visão que a gente tem para a safra que vem. Nós estamos falando aí na safra 21-22, que vai começar a ser moída agora em março. Nós estamos falando aí de uma quebra de 2% a 4%. Eu tenho algumas empresas que me confessaram que vão ter uma quebra de cana em volta de 10%. Quais são os fatores que afetam isso? Primeiro, nós tivemos seca. Segundo, nós tivemos um menor cuidado cultural esse ano. E terceiro, e não menos importante, o fato de que houve perda de área
principalmente para soja e milho, que tiveram altas espetaculares esse ano, né? Se você olhar, por exemplo, a soja, de julho para cá, ela passou de 9 para 14 centavos. Então, isso é uma coisa que fez com que muitos fornecedores de cana não renovassem o contrato que tinham com as usinas e passaram a plantar soja. Esse fenômeno ocorre, né? De vez em quando você tem uma situação como essa. Você vê hoje a soja está negociando a 14 centavos o bushel, né? O milho está negociando a 5 centavos o bushel. Então, realmente, você tem uma situação em que pode haver, por essas razões, uma perda de área de cultivo de cana. Então, nós estamos estimando para 2021, 2023, 2022, essa safra que começa a ser moída agora, nós estamos estimando uma redução na quantidade de cana a ser moída e também uma redução na produção de açúcar, porque esse ano nós tivemos uma TR muito boa, coisa que provavelmente não vai se repetir nesse ano de 21, 22, né? Porque a cana bombou no ano passado, teve uma TR, a quantidade de sacarose na cana foi bastante elevada. Esse ano nós devemos voltar aos níveis médios aí de 138, 138,50 até 139. Isso vai causar, para você ter uma ideia, vai causar, comparativamente à safra 2021, você vai ter uma redução na produção de açúcar na ordem de 4 milhões de toneladas. Quer dizer, 4 milhões de toneladas é mais ou menos um terço do que o Brasil consome, né? E é uma redução de disponibilidade na exportação bastante significativa. Você pode perguntar, então isso quer dizer que os preços vão explodir? Não acredito, por outras razões, e vou enumerá-las. A Índia tem uma produção elevada, nós temos, provavelmente, ainda não tem uma comprovação, porque os números não chegaram, mas uma redução significativa no consumo mundial de açúcar em função da pandemia. Nós estimamos uma redução de 3 ou 4 milhões, de 3 a 4 milhões de toneladas em nível global, né? Pessoas estão consumindo menos, não saem para os restaurantes, está tudo fechado, você tem uma série de outros fatores, fator da renda também. E a Índia tem uma coisa interessante, a Índia, que é o maior consumidor de açúcar do mundo, né? Em torno de 28 milhões de toneladas por ano, a Índia, esse ano passado, nós tivemos, durante o mês de maio, uma coincidência que são as festividades de casamento na Índia, que geralmente ocorrem, se concentram no mês de maio, e é uma festividade em que você tem muita festa de casamento, muito consumo de açúcar, que coincidiu também com a data móvel do Ramadã, que esse ano passado caiu também no maio. O Ramadã também, como você sabe, é uma festividade muçulmana, que é um período de como se fala, em que você não come, como é que é de jejum, né? É o jejum islâmico. Mas, na verdade, esse jejum é enquanto o sol está posto. Depois que o sol se põe, você tem grandes festas. E a Índia tem 170 milhões de muçulmanos, né? Então, só aí, nesse mês de maio, a gente teve uma redução substancial de consumo. Realmente, entender esse movimento internacional que, no final do ano passado, algumas agências traziam esse temor com relação aos estoques, né, de açúcar, principalmente, exatamente pelos fatores climáticos, mas já demonstrando aí, né, a Índia, no finalzinho ali, aos 45 do segundo tempo, trazendo de novo aqueles velhos incentivos, né, de exportação com relação ao açúcar, já demonstrando aí como é que ia ser o jogo, né, já faz parte do nosso histórico, né, ter essa competição com a Índia. Mas hoje o USDA também está demonstrando que a produção dos Estados Unidos vai ter uma elevação, né, também,
o que isso pode representar, porque no ano passado também a gente começou a estreitar alguns laços de importação e exportação com os Estados Unidos com relação ao açúcar, né? Eles liberaram algumas cotas aí. Como é que deve ficar, né? Trocando o presidente agora também, enfim. Como é que deve ficar o nosso posicionamento internacional, levando essas balanças aí nos países que estão competindo com a gente? Olha, a participação nossa nos Estados Unidos é residual. Tanto é que quem faz essa exportação para os Estados Unidos dentro da cota americana é o Nordeste, que foi um acordo que o Centro-Sul fez há muitos anos, mais de 30 anos. Então, é o Nordeste que faz essa exportação dentro da cota americana. No que se refere à importação de etanol, no momento ela está suspensa porque os preços do milho lá fora, combinados com a desvalorização do real, fazem com que o etanol de milho entrando no Brasil entraria hoje por um preço de 25% a 30% acima do valor do etanol. Então, é um mercado que, nesse momento, não tem história. A questão dos números de consumo e produção, é bom a gente destacar o seguinte: nos últimos 10 anos, a produção mundial ela tem crescido aproximadamente 1,5% ao ano, enquanto que o consumo mundial, nesse mesmo período, cresce 0,45%. Isso antes da pandemia. Esse ano a gente não sabe como é que vai ficar. Minha aposta é uma queda bastante acentuada. Então, o que você tem? Todo ano você tem uma produção que cresce 1,5 a 1,8 e um consumo que cresce 0,4, 0,5. Você tem, na verdade, uma formação de estoque, né? Claro que o estoque não está, nem sempre os estoques estão disponíveis para o mercado livre, para o mercado internacional. Quer dizer, os grandes formadores de estoque são principalmente China e Índia. E o açúcar da China não vai para o mercado internacional, o estoque da China não vai para o mercado internacional. E a Índia, primeiro que ela já sofreu um baque numa redução substancial do subsídio. O subsídio indiano era de 10.500 rúpias por tonelada e ele caiu para 5.833 rúpias por tonelada. Ou seja, houve um corte aí de quase 50%. Isso é em função de uma coisa simples. A Índia foi um dos países que mais sofreram com a pandemia no que se refere à redução da atividade econômica. O PIB deles, para você ter uma ideia, no terceiro trimestre, encerrado em setembro do ano passado, o PIB deles teve uma retração de 23,9%. O que significa que não há dinheiro, né? Se não tem atividade econômica, não há arrecadação. Se não há arrecadação, não tem dinheiro para o subsídio. E também não se pode esquecer que o subsídio do ano 2019, por exemplo, 2019-2020, que se encerrou em 30 de setembro de 2020, o subsídio de exportação que o governo dá para o exportador estava com atraso significativo. Ou seja, aparentemente, apenas 1/3 dos exportadores receberam esse subsídio. Então, como qualquer mercado que é manipulado, ou que é manipulado não é bem o termo correto, mas todo mercado que ele é artificialmente, cujo preço é estabelecido artificialmente, quando você tem uma ruptura, seja na oferta e demanda mundial, acaba se pagando o preço muito caro. Por isso que eu sou completamente a favor de mercado livre, porque os mercados acabam se ajustando. O que aconteceu com a Índia é o seguinte: o subsídio fez com que houvesse um aumento muito grande na produção de açúcar, sem que houvesse uma contraparte de consumo mundial que pudesse absorver isso. E outra coisa é que, mesmo com subsídio, o custo de produção indiana é muito maior do que o Brasil. Esse preço remunera todas as usinas do Brasil.
sem exceção, ao passo que a Índia precisa de subsídio para poder exportar, porque o custo de produção dela é em torno de 18 centavos. Então, ela tem mais ou menos 4 ou 5 centavos de subsídio, então ela pode exportar por 14, porque o governo está bancando 4 centavos. É claro que a gente não pode criticar o governo indiano, porque, na verdade, o subsídio dado ao plantador de cana é uma espécie de Bolsa Família deles, né? Só que lá, uma Bolsa Família que tem a contraparte a atividade econômica, né? Então, isso que a gente tem que... Não dá para a gente simplesmente apontar o dedo para a Índia, dizendo que eles subsidiam, etc, etc. Mas como o senhor citou, né? Chega um momento que, independente, né, do termo que você usa, é subsídio, é um auxílio ali, chega uma hora que fica insustentável, né? Porque o livre mercado vai acabar ditando as regras do negócio e a conta simplesmente não fecha. E é exatamente sobre esse assunto, né, de como vamos fechar nossas contas, que foi uma preocupação de 2020, né? As usinas estavam se preparando para 2020 reativar seus negócios. Ia ser um ano que era um ano de grandes promessas para o setor sucroenergético, mas de repente veio a pandemia, acabou ficando muita coisa em stand-by, e a preocupação para esse ano é como que as usinas vão trabalhar suas finanças, apesar de terem fixado negócios, aproveitado os bons preços. Por outro lado, como você citou aí também, né, teremos canaviais um pouco mais velhos, a ATR aí não vai ser tão boa quanto ano passado, exatamente por causa das condições climáticas. Como é que vão ser as finanças das usinas esse ano? Como é que vai ser esse trabalho administrativo? Olha, o que eu posso dizer é uma coisa. Esse ano de 2021, ele vai ser um ano extremamente... como é que eu posso dizer? Um ano extremamente... Eu não quero usar a palavra complicado, eu quero usar a palavra complexo. Vai ser um ano extremamente complexo por uma razão simples. Tem muitas perguntas que a gente não tem a resposta. Então, é muito difícil você estabelecer uma estratégia quando você... Você imagina o seguinte, uma caixa com quebra-cabeças, né? E você está começando a montar. Você não sabe qual é a figura que vai sair dali. Entendeu? Você está vendo uma coisa, você parece que tem uma formação assim, um assado, mas você não sabe, né? Você vai dizer, mas o que seria isso? Olha, a gente pode enumerar aqui. Primeiro, a gente não sabe quando é que essa pandemia vai estar sob controle. Teremos uma segunda onda? Será mais letal ou menos letal? Vai ter vacina suficiente para todo mundo? Como é que o petróleo vai se comportar? Porque quanto mais você tem pessoas trabalhando, se mantiver no emprego, trabalhando de casa, você tem uma menor mobilidade, né, de veículos, né, que é do trabalho para casa, você tem menor viagens de negócios, as pessoas estão fazendo todas as reuniões via Zoom, né? O último cliente que eu visitei foi 1º de março do ano passado. Você tem o turismo praticamente zerado, aí você vai dizer, bom, mas o que isso afeta? Afeta porque se você tem todo essa conjuntura, você tem um menor consumo de combustível. O menor consumo de combustível significa que nós vamos exercer uma pressão no preço da gasolina em nível mundial que vai afetar o preço da paridade do etanol e, consequentemente, vai empurrar as usinas a produzirem mais açúcar e inundar o mercado internacional com mais açúcar, entendeu? Então, e aí outra coisa, no Brasil, nós temos uma conjuntura pior ainda. Nós não temos um planejamento de absolutamente nada. Reformas tributária e administrativa podem ser jogadas lá para as calendas gregas, ou seja, para uma data que não existe, né? Eu não vejo
a menor possibilidade, uma vez que não há interlocução entre o governo federal e o Congresso, a menor possibilidade de ter o que o governo eventualmente apresente para aprovação, ok? O Guedes hoje é uma figura menor, não tem a menor importância, já não é mais nem posto Ipiranga, ok? Ele é no máximo um tambor de combustível, não é mais posto Ipiranga. Ele não manda nada, assim como ninguém manda nada no governo. Então, toda essa conjuntura aí vai piorar demais para o Brasil em 2021. Né? Nós vamos ter uma briga muito grande no Congresso, a gente não sabe quem vai ser eleito para presidente da Câmara e do Senado, provavelmente serão opositores da presidência, e eu quero crer que vai ser um ano de extrema volatilidade. A extrema volatilidade, ela traz, por um lado, para o setor, para aqueles que têm açúcar ainda para precificar, preços maiores em reais por tonelada. Isso pode ser uma coisa muito boa, ok? Mas, por outro lado, a insegurança jurídica e toda a magnitude que tem, por exemplo, uma saída como uma empresa como a Ford, isso tem uma piora na imagem do Brasil lá fora, que já não é boa, né? A gente sabe que já não é boa, né? E além do péssimo, para dizer o menos, relacionamento que foi construído desde a eleição, em que o Brasil, que a presidência apoiou o governo Trump. Então, nós estamos numa encurralada, aí, numa encruzilhada nesse ponto. Não acho que isso vai afetar o setor sucroalcooleiro, mas certamente vai afetar o Brasil como um todo. Bom, aproveitando esse gancho da volatilidade, né, que o senhor trouxe, vamos trazer isso então um pouquinho também para o setor de combustíveis, né? A gente vê aí que o petróleo teve altos e baixos, né? No começo da pandemia chegou a zero, índices negativos quase. E aí depois foi se recuperando e atualmente anda ali na casa dos $50 o barril, né? E por outro lado, né, o senhor também citou, a gente vê aí uma guinada de preços do milho, o que acabou inviabilizando, né, o etanol de milho, de certa forma. Como é que fica a competitividade dos combustíveis para o etanol? Então, isso está dentro desse quebra-cabeça que eu te falei, que é o seguinte: vai haver recuperação da economia mundial? O preço do petróleo vai conseguir se manter acima dos $50 atuais? Que para mim é uma surpresa. Eu tenho que te confessar que eu não podia imaginar que o petróleo fosse ficar acima dos $50, dado esse quadro todo, dado aquilo que aconteceu em maio, os preços negociando em território negativo. Então, isso é uma coisa que me surpreendeu, tá? Então, vai depender muito disso. Mas, para te responder assim brevemente, o que eu posso dizer é o seguinte: hoje, o etanol ele está negociando aproximadamente 350 a 400 pontos abaixo do açúcar em Nova York. Ou seja, se o açúcar está negociando a 15 centavos, o equivalente ao etanol é mais ou menos 11 centavos, 12 centavos. Enfim, é um quebra-cabeça que a gente vai ter que aguardar duas pecinhas fundamentais aí, né? O início não só o início, mas os resultados da vacinação, né? Como é que vai ser esse andamento da vacinação e a pecinha política, né? Acho que são dois pontos, resumindo a obra dessa nossa entrevista, seriam essas duas peças aí que precisam ser encaixadinhas para realmente a gente ter um norte mais a ser seguido. Acho que é isso que a gente pode resumir. Exatamente. Eu acho que o Brasil, até de certa forma, eu acho que o setor sucroalcooleiro, até de certa forma, foi meio que abençoado, digamos assim,
porque ele pegou anteriormente uma conjuntura em que os preços do açúcar subiram e ele pegou em seguida uma elevação do preço, uma desvalorização do real. A gente não pode esquecer que em 1º de janeiro de 2000 o real valia 4, o dólar valia R$ 4 e agora vale 5,30, 5,40. Né? Os 2 anos de governo Bolsonaro tiveram mais volatilidade no dólar do que tiveram os 2 anos iniciais do Lula no segundo mandato e Dilma. Então, para você ver como é que está a desconfiança da nossa moeda, do nosso apetite a reformas, né? Que isso, naturalmente, tem um impacto. Né? Então, só para que a gente veja. Nós temos ainda 2 anos aí de um governo que até agora não cumpriu nenhuma das promessas que havia feito na campanha. E não acredito que vá cumpri-las. Então, nós vamos ter 2 anos aí de embates muito terríveis. É uma divisão da sociedade, nem preciso comentar sobre isso, né? As pessoas desfazendo amizades, se xingando, se estapeando nas mídias sociais, que é um fenômeno exatamente ocorrido nos Estados Unidos durante o governo Trump. Eu tenho muitos amigos americanos, por ter trabalhado lá, ter morado lá um tempo, e o que eles contam para mim, eu falo assim, mas isso está acontecendo aqui também. Então, só mudou a língua, porque, na verdade, nós estamos indo para o mesmo caminho. Só espero que a gente não desague no mesmo 6 de janeiro que ocorreu agora no Capitólio. Só espero que isso não ocorra no Brasil em 2022. Muito bem. Eu conversei aqui com o Arnaldo Luiz Correia, diretor da Archer Consult, e trazendo aí sua análise para o setor sucroenergético. Muito obrigado, Arnaldo, pelas suas informações. Seja sempre muito obrigado para bem-vindo você. ao site. Muito obrigado, é sempre um prazer poder falar com vocês. Muito bem. E você, produtor rural, continue nos acompanhando. Logo mais traremos mais informações de mercado. Ao final do dia, fechamento de mercado da soja. Então, continue aqui conosco, acompanhando as nossas notícias aqui no site Notícias Agrícolas. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. Então, lembre-se de nos seguir nas redes sociais, compartilhar com seus colegas, produtores rurais, para que todos sejam os produtores mais bem informados do Brasil. E você que está assistindo aqui pelo nosso canal do YouTube, lembre-se, né, aquelas velhas diquinhas de assinar o sininho, ativar o sininho, assinar o canal, para sempre receber um alerta quando entrar um vídeo ao vivo aqui no nosso canal, para pegar a notícia sempre fresquinha, pegar os nossos acompanhamentos de mercado, nossas entrevistas, no momento que elas acontecem, para se manter sempre up to date. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.